Olá, gente, tudo bem? Como é que estão, história amigos e história amigas? Vamos para mais uma aula de história hoje. Hoje nós vamos estudar de uma forma bem resumida e bem simples sobre o Nordeste açucareiro. Vamos nos lembrar que estamos estudando aí nessas últimas aulas a respeito da administração portuguesa e espanhola aqui no Brasil, na América, perdão, mas precisamente no Nordeste do Brasil, aqui no contexto do nosso país. Hoje nós vamos estudar como o açúcar se tornou uma das principais fontes de economia aqui no Nordeste. Mas espere um pouco. Nós já vimos isso na nossa última aula, um pouco, no período do governo de Maurício de Nassau. Lembra lá quando os holandeses invadiram aqui o Brasil, mais precisamente o nosso Nordeste, tentaram na Bahia e não conseguiram, depois invadiram Pernambuco, que era uma capitania, inclusive conquistaram também Alagoas, que pertencia a Pernambuco. Naquele tempo, Alagoas e Pernambuco era uma coisa só. Enfim, e aí se desenvolveu a questão da economia açucareira. Então hoje nós vamos estudar um pouco a respeito de algumas características desse período. Então, a sociedade açucareira se desenvolveu principalmente no litoral do Nordeste, dos séculos XVI e XVII. Quem já foi a Maceió, por exemplo, vê que daqui para lá tem algumas usinas, tem aquele cheiro forte, aquelas plantações de cana-de-açúcar. Hoje a produção do açúcar é bom aqui no Nordeste, aqui no nosso estado, é forte, mas não tão como naquele tempo. Então, essa sociedade açucareira se desenvolveu nos séculos XVI e XVII. Quais eram as principais características dessa sociedade açucareira aqui no nosso Nordeste? Haviam 3 grupos sociais. Quem eram esses grupos sociais? Os senhores de engenho, os homens livres e os escravos. Quem eram os senhores de engenho? Eram os grandes proprietários dos engenhos, das produções do açúcar, dos canaviais. Eram os patrões, vamos dizer assim. Eram eles que governavam, que tinham poder, que tinham dinheiro e que tinham uma influência na sociedade muito forte, porque eles dominavam a economia. Então, os senhores de engenho eram os grandes proprietários rurais, os grandes produtores do açúcar, e que viviam na casa grande, como era chamada a casa deles. Os homens livres eram os artesãos, os assalariados, os capatazes, os funcionários, aquele povo que não era escravo, mas que era um empregado de alguém que tinha poder. E tinham os escravos, ou os escravizados, que nós já vimos em uma aula aí anterior, que não é correto chamarmos de escravos, e sim escravizados. Qual é a diferença, professor, entre escravo e escravizado? Escravizado é uma pessoa que vive sob uma imposição, ou seja, é obrigado a viver daquele jeito. E escravo é uma condição natural. Então ninguém saiu da África dizendo eu sou escravo, por isso eu vou para o Brasil. Não. Eles vieram forçados. Então eles são escravizados. Foi algo que foi imposto a eles. Eles foram obrigados a viver daquela forma. E aí quando nós falamos em Casa Grande e essas coisas, nós nos lembramos de algo da literatura, na nossa literatura brasileira, como Escravizaura, que fala muito sobre isso. Quem tem a curiosidade pode ler algum livro, da Escravizaura, que é muito bom, muito importante, nos ajuda a entender de uma forma melhor tudo isso. Enfim, como era formada essa sociedade açucareira? Tem a propriedade do senhor, do senhor de engenho. Nessa propriedade do senhor de engenho tinha a casa dele, que era chamada de Casa Grande. Tinha o local que os escravizados ficavam, que eram chamadas senzalas. Seriam as casas deles, mas que eles viviam em situação muito humilhante. Não era uma casa no sentido que nós conhecemos hoje. Era um local bem grande, coberto, onde todo mundo ficava lá. Não tinha essa repartição de quarto, essas coisas, sala, não. Era um vão só, como se diz, e ali todos viviam e dormiam ali, em condições precárias de higiene, essas coisas. Enfim, ali mesmo muitas vezes eles eram castigados, acorrentados, como forma de punição. Outra característica, então nós vimos, a primeira característica era a divisão de grupos sociais. Os senhores de engenho, os homens livres e os escravizados. Outra característica era que essa sociedade açucareira era uma sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? Onde só os homens mandavam.
onde só os homens, só o pai de família era que tinha poder para decidir muitas coisas, além dos seus negócios, da sua própria família, dos seus negócios, além das coisas dos seus negócios, das suas próprias famílias, como por exemplo, determinar com quem a filha ou o filho iria casar. Era o que ele quisesse e acabou. Outra característica também era o uso da mão de obra escravizada. Então, toda a produção, toda aquela plantação, o cultivo e tudo que vinha ali do açúcar, da cana-do-açúcar, era feito com o trabalho dos africanos, dos negros vindos da África. Então, era mão de obra escravizada. Tirou os escravizados dali, então não se produzia mais nada. Por isso que eles não libertavam, que isso aí é assunto para uma outra aula. Então, quais são as 3 principais características da sociedade açucareira? A divisão em 3 grupos sociais, sociedade patriarcal e trabalho escravizado. Tudo bem? Outro ponto também era a posição social das pessoas naquele tempo. Era determinado pela posse de terras, escravizados e poder político. Então, se você tivesse muitas terras, tivesse escravos, vamos dizer assim, e tivesse poder na política, então você estava em alta. Você não teve nada disso, então você para a sociedade não era ninguém. Se você não dominasse alguém, se você não mandasse na sociedade, se você não tivesse muita riqueza, então você não era nada nem ninguém. Não é diferente dos dias de hoje, em certo modo, né? Porque nós vemos que hoje a nossa sociedade julga muito as pessoas pelo que elas têm e não pelo que são, né? Infelizmente. Hoje nós vemos ainda que continuam muitas coisas desse Nordeste açucareiro, entre aspas, desse domínio, dessa sociedade. Nós temos ainda sombras na nossa atualidade. A escravidão, como nós sabemos, daquela forma que existia, acabou, entre aspas. Só que nós vemos uma escravidão de uma forma diferente hoje. Uma escravidão que não é só pela cor, é pela sua questão social. Todos nós vivemos de certa forma em um regime de escravidão. A escravidão da atualidade é a escravidão que é decorrência da economia, da política, de algumas formas de trabalho. Se você tem alguma dúvida, pesquisa aí na internet, principalmente no YouTube, trabalho escravo, que você vai ver tantas outras coisas que acontecem ainda hoje que não deixam de ser uma escravidão. Então, porém, chegou um momento que houve uma crise nessa sociedade açucareira. Se você tem curiosidade, eu peço que você assista aí algum vídeo, pesquisa aí no YouTube sobre um engenho. Eu já visitei um engenho lá no estado do Ceará uma vez, onde se produzia, onde se cultivava a cana-de-açúcar e produzia aí os seus derivados. É um cheiro muito forte de álcool, né? Um cheiro muito forte de cana-de-açúcar, que é típico desses locais. Então, desafio você a fazer essa busca aí para que você aprenda mais, tudo bem? O que é que acontece? Essa sociedade vai entrar em crise, essa sociedade açucareira. Por quais motivos, professor? Não era tão rica, o que foi que levou? O que motivou cair de repente, assim, desse jeito? Enfim, de uma forma mais filosófica, tudo nessa vida é passageiro. Quem se acha que está no poder, que vai permanecer no poder, quem acha que está dominando e que vai continuar dominando e massacrando os outros, vai chegar um dia que vai cair do cavalo. Isso é fato. Porque nenhum poder aqui nessa vida é eterno, é para sempre. E o que nós temos, o conhecimento que nós temos, o que nós possuímos, não deve servir para nos engrandecer ou para dominar, mas sim para ajudarmos a vivermos em sociedade de uma forma melhor. Voltando aqui, deixa um pouquinho o cunho filosófico para lá, né? Deixando sem deixar. Então, o que foi que levou a essa crise açucareira? A concorrência holandesa no século XVII. Lembra lá que Maurício de Nassau, os holandeses dominaram aqui a nossa região por um tempo. E o que é que acontece? Chegou um período que eles foram expulsos. Então eles começaram a produzir açúcar lá na Holanda e atrapalhou o comércio do açúcar do Brasil. Porque eles começaram a vender para outros países o açúcar mais barato que o açúcar do Brasil.
Então, isso prejudicou os negócios aqui no Brasil. E a questão também foi o ciclo do ouro, lá no século XVIII, por volta desse século XVIII aí, principalmente em Minas Gerais, o descobrimento do ouro levou muitas pessoas a buscarem outras fontes de riqueza. Pessoas que viviam trabalhando para esses senhores de engenho. Trabalhavam, mas continuavam pobres. Continuavam numa situação miserável às vezes. Então eles viram na oportunidade de buscar o ouro uma forma de enriquecerem, de conseguirem viver melhor. Então isso, e as pessoas, claro, deixaram de comprar tanto, os grandes proprietários, os grandes comerciantes, tiraram o foco um pouquinho do açúcar e foram em busca um pouco mais do ouro. Então esses fatores fizeram com que aos poucos essa sociedade açucareira fosse perdendo a sua força, essa economia à base do açúcar fosse perdendo a sua força. E claro, né, chegou ao seu declínio. Não é que sumiu, não é que desapareceu, acabou, pronto, ninguém produz mais açúcar, ninguém vende mais açúcar, não, porque até hoje nós temos o açúcar. O que é que acontece? É que o açúcar deixou de ser o foco da economia. O açúcar deixou de ser a cereja do bolo. E surgiram aí outros produtos. Então, apesar desse novo modelo de sociedade que foi surgindo, várias características dessa sociedade açucareira, principalmente na sua forma de organização, nas suas características, nós já dissemos lá no início da aula, ainda permanecem. Pessoas que dominam, pessoas que escravizam, que manipulam, enfim. O poder, o ter acima do ser, quanto mais tem, mais poder tem para controlar, para manipular a sociedade, enfim. Então é isso, essas são as principais características do Nordeste açucareiro. Bons estudos, até a nossa próxima aula.